Olá, eu sou André Martinez e a intenção desse vídeo é apresentar para vocês um pouco do curso Práticas de Colaboração Criativa. Em aproximadamente 17 minutos, nós vamos explorar os porquês de um curso de colaboração, os fundamentos da abordagem e como funciona o programa. Me acompanha, anota as suas perguntas e no final deixa nos comentários que eu respondo para você. Por definição, colaboração criativa é um ato de criação ou descoberta partilhada que existe a partir da interação entre as pessoas e onde acontece a produção de um significado compartilhado, sendo que esse significado compartilhado só é possível justamente porque hoje há interação entre as pessoas. Então, se elas estivessem isoladas, a produção desse significado, a produção dessa descoberta, dessa criação, não teria sido possível. Mas uma questão importante que eu gostaria de trazer logo no início da apresentação do curso é porque é um curso de colaboração. Eu tenho percebido que a maior parte das pessoas ela acaba entendendo que colaboração é algo que acontece organicamente, afinal, a gente já colabora para sobreviver, para desenvolver o nosso trabalho há muito tempo. A colaboração ela é um caminho onde a gente se sente confortável, a maior parte de nós, né, agradável. Então, por que estudar colaboração se ela já acontece na nossa vida? Se você olhar para um outro ponto de vista, eu poderia dizer a mesma coisa. Nós também, assim como somos seres colaborativos, nós também, como parte de uma dinâmica natural, nós também somos seres competitivos. E a gente acaba competindo, muitas vezes, por dinâmicas que não são as ideais, mas precisam acontecer. Ninguém questiona por que fazer um curso que vai aumentar a competitividade. Ao longo dos últimos anos, das últimas gerações, empreendedores, profissionais, empresários, realizadores e mesmo artistas vêm buscando, vêm sendo submetidos ou vêm podendo vivenciar um conjunto de repertórios, de formações, cuja intenção final é justamente ampliar a competitividade, porque se entende que sem competitividade o teu negócio não vai sobreviver no mercado, você como profissional não vai conseguir acessar espaços importantes de realização, e a gente acaba estudando, adquirindo ferramentas do planejamento estratégico, N ferramentas de gestão, mesmo aprimoramento do processo criativo, tendo em vista a necessidade de criar essa capacidade competitiva. Por que será que não falamos em capacidades colaborativas? Bem, parece que, se a gente olhar bem para o nosso contexto, justamente pela ausência dessa capacidade, pela ausência dessa competência colaborativa, que nós estamos pagando hoje um preço alto no sentido ambiental, as questões da pandemia, as questões que envolvem a construção de um espaço de convivência que é basicamente possível pelo coletivo, né? Um dos aspectos que a crise da Covid-19 nos trouxe é uma consequência muito clara de que nós somos interdependentes e que não tem como fugir disso. Então, por que não colocar a nossa atenção, a nossa disponibilidade para o desenvolvimento dessas competências, dessas capacidades? Por que não desenvolver a nossa possibilidade de gerar práticas colaborativas cada vez mais produtivas, cada vez mais criativas, cada vez mais intensas. Então, esse curso e tantas outras possibilidades de formação que envolvem as competências colaborativas, ele está nessa direção, nos preparar para viver e para operar num mundo em que a colaboração ela é necessária não apenas para a nossa realização artística e profissional, mas também para a nossa realização pessoal, humana. Então, quando a gente quer trabalhar prática colaborativa no curso, a gente parte de um princípio. Esse princípio é o seguinte: você que está ouvindo, assim como todas as coisas no universo, a gente não existe independente desse universo. Então, a estrutura do nosso corpo, que é uma estrutura que se relaciona, por exemplo, com a gravidade, a forma como a gente é constituído na relação com o que a gente tem, as possibilidades que nós temos para alimentar o nosso organismo, né, para alimentar o nosso sistema metabólico, os valores que nós colocamos em prática, os repertórios com os quais a gente enxerga o mundo, as experiências que nós tivemos na vida e que moldaram o nosso jeito de ser, nosso jeito de amar, nosso jeito de sentir,
tudo que nós somos depende das relações que nós estabelecemos ao longo da nossa vida, das relações que vieram antes da gente. Então, nós não somos apenas um indivíduo, ou uma coisa, ou um projeto, ou uma iniciativa no mundo. Nós somos uma emergência desse mundo. Nós apenas somos o que somos, e o que a gente faz no mundo só é possível justamente por causa de todo esse mundo, de todo esse universo que nos rodeia. Então, o ponto de partida, o princípio é entender que esse todo me faz. Eu sou a possibilidade de relação com esse todo. E as minhas parcerias, as pessoas, as empresas, os parceiros que estão presentes na minha trajetória, na minha jornada, aqueles que me dão potência, eles literalmente me fazem. Eu sou produzido a partir da relação sendo perturbado e afetado por esses seres com os quais eu convivo, com os quais eu vivo, com os quais eu crio. Então a gente parte desse princípio para entender essa dinâmica da colaboração na sua profundidade. Não se trata apenas de coordenar ações, de compartilhar recursos econômicos, de criar meios de troca. Se trata principalmente de conseguir compreender como esses outros interferem na construção de mim mesmo, da minha existência no mundo. Então, conseguir olhar para as sutilezas e para as complexidades que existem nessas relações, não podendo controlar, porque a gente não consegue controlar o que existe na relação com o outro, mas nós podemos cuidar, nós podemos interferir com delicadeza para que essas relações sejam mais férteis, mais cuidadosas, mais afetivas, onde todas as partes podem estar suficientemente abertas para serem afetadas umas pelas outras. E o que a gente tem nessa dinâmica compartilhada é o surgimento das emergências, aquilo que é possível nessa relação, aquilo que eu vou cuidar como algo vivo surgindo, aquilo que vai definir, não sei se definir, mas que vai influenciar em quem eu sou e no meu trabalho, na minha criação no mundo, na minha autoralidade, mas que eu reconheço que existe na interdependência com as outras pessoas. Então, antes de mais nada, a colaboração convida a um processo de autoconhecimento, né? Como eu, enquanto sistema autônomo, sistema vivo, estou me constituindo nesses sistemas de relações e como eu posso cuidar desses sistemas de relações, olhando para eles, olhando para os outros que são parte da minha autoprodução, dessa minha autogeração no mundo e conseguir me colocar positivamente cuidando desses processos que, por um olhar descuidado, baseado em outros repertórios, em outras sensibilidades, pode passar simplesmente despercebido, né? No curso, nós temos um formato, um padrão, que é a forma como as aulas são desenvolvidas. Então, todos os participantes são pesquisadores ativos. Todo o curso ele é desenvolvido a partir de práticas. Os participantes, então, são convidados a se colocar nesse papel de investigadores e nós vamos lançar a mão de uma série de recursos, de princípios, para poder, como observadores, como pesquisadores, explorar experiências, explorar fragmentos biográficos, olhando para esses fragmentos e aprendendo sobre princípios, aprendendo sobre aspectos que são indispensáveis para que a gente possa tomar consciência da complexidade do processo colaborativo criativo. Então, geralmente, a gente chega nas aulas, tem um processo de preparação da presença. Presença é uma habilidade super importante, uma condição importante para que a gente possa desenvolver esse tipo de trabalho mesmo no ambiente telepresencial, pelo computador. Então, a gente cuida dessa presença, depois os participantes são convidados a fazer uma reflexão sobre um tema que vai ser trabalhado, buscam nas suas memórias, experiências, histórias que possam ser contadas e exploradas para a gente aprender com elas. São feitas conversas e dessas conversas trazemos colheitas para uma roda final, onde juntos os participantes constroem a aula de forma colaborativa com a minha facilitação. É um processo muito bonito, muito intenso, com múltiplas descobertas.
e esse padrão é mais ou menos o padrão que se repete nas aulas. E cada aula ela é desenvolvida com uma temática específica, e são várias, que tem algumas já são pensadas de antemão, outras emergem com a própria necessidade do grupo. Vou citar alguns exemplos. Então, um dos exemplos é estudar as dinâmicas de poder, né? Quando o poder realmente significa potência, ou quando o poder é uma ilusão que, na verdade, nos despotencializa para a produção de algo novo e emergente, né? Então, entender como se configura a dinâmica do poder é muito importante para a gente cuidar também de como a gente se relaciona nos processos de colaboração, cuidando desses lugares, né, que é a potência e a não potência, e qual é o ônus, né, de achar que você tem um poder que talvez você não tenha mais, né? Então, onde está o verdadeiro poder? Onde está a verdadeira potência? E como criar um espaço afetivo, harmonioso, onde todas as partes elas possam estar conscientes das suas possibilidades, seus potenciais, com uma relação positiva com o poder e não com uma relação destrutiva. Outro tema que, ao meu ver, é extremamente importante para a gente trabalhar esse aspecto da colaboração é a questão das sombras. Então, todos nós temos um lado sombrio, um lado oculto, um lado incógnito que não foi suficientemente trabalhado, e esse lado é invisível. Então, tem um André que é um André que eu não costumo enxergar. A gente geralmente olha para aquilo que marca a nossa presença no mundo, para a nossa persona, para a nossa identidade, do jeito que a gente quer ser reconhecido, o jeito que a gente persegue ser, né? Mas tem um jeito que está oculto, mas está lá. E essa sombra que todos nós temos, em maior ou menor grau, presente na forma que a gente interage, ela aparece sem que a gente veja. Então, muitas vezes, você perde a possibilidade, a oportunidade de cuidar de uma relação justamente porque tem um lado seu que você não está tomando consciência de como ele age nessa relação e está criando e está dificultando a construção de um espaço harmonioso. Então, para que eu me relacione com o outro, eu preciso aprender a me relacionar comigo, me conhecer, ou pelo menos, se não for o caso de tomar consciência, acolher e compreender que relação possível, inclusive que oportunidade criativa existe nesses lugares que são os lugares pouco observados, onde eu me conheço menos e que emergem e que surgem sem que haja um cuidado, sem que haja uma tomada de consciência sobre isso. Então, esse é outro ponto extremamente importante que a gente trabalha no percurso, podem aparecer outros. A gente vai exercitar também a capacidade de ouvir de forma compassiva e de observar imagens, observar com um olhar que vê o processo vivo acontecendo, com um olhar que reconhece os padrões que estão surgindo naquela narrativa, naquela situação social que a gente está observando, para poder compreender melhor essa situação. Então, uma das aulas, por exemplo, a gente faz um olhar colaborativo sobre uma questão, algum problema, alguma questão que um colega do grupo esteja vivendo, e sem dar palpite, sem dar conselhos, sem sugerir nada, a gente colaborativamente ajuda esse colega a enxergar mais sobre a questão que está vivendo e depois, claro, conversa um pouco, a partir dos insights que surgem na prática, sobre o que essa possibilidade revela enquanto potência das dinâmicas de colaboração. Então, como podemos enxergar melhor colaborando? Como podemos enxergar com mais profundidade, com mais complexidade, a partir do processo colaborativo? Além disso, a gente trabalha pelo menos 2 aulas com dinâmicas de sistemas orientados a problemas, onde a gente vai, a partir de sementes, de projetos sementes que os participantes trazem, gerar uma atividade colaborativa com um propósito muito específico, que é ajudar a fermentar essas ideias e transformar em ideias mais complexas, mais elaboradas. É um percurso de poucas horas, mas bastante significativo, como uma vivência onde a gente vai compreendendo uma colaboração no processo interativo nos ajuda a desenvolver uma ideia, nos ajuda a encontrar a nossa própria autoralidade. Então, esse é um tema também trabalhado. E todas as reflexões do curso, elas são, vamos dizer assim, apanhadas e organizadas de forma colaborativa, criando um sistema de repertórios que é muito maior por essa interação,
Então, a gente vivencia o curso, o próprio conceito da colaboração criativa. Vamos tentar criar descobertas compartilhadas, com significados compartilhados e que só são possíveis justamente porque o grupo está junto, engajado no estudo dessas descobertas. É basicamente isso. Transversalmente, a gente vai trabalhar competências, habilidades. Então, a escuta compassiva, tentar ouvir, buscando uma escuta que compreende, que busca, pelo menos, que tenta compreender a partir de que lugar essa fala está sendo trazida, como ela impacta em mim, que emoções ela gera. Então, uma escuta que vê, né, e que busca conexões dialógicas, que validam todos os lados. Vamos buscar um processo de prática de diálogo, então uma conversa que enxerga as relações e que a partir dessas relações tenta enxergar o todo. Vamos treinar um pouco a nossa intuição para o olhar que nós lançamos sobre os temas que são trabalhados, sobre os estudos biográficos. Vamos trabalhar um pouco as práticas sociais reflexivas, a fenomenologia goetheana, que é um jeito de observar o processo vivo de uma forma tão viva quanto, né, onde a gente tenta enxergar a complexidade que as dinâmicas na deriva da vida, no movimento da vida tem, como tornar visível o processo da vida acontecendo. Enfim, a gente navega aí por uma série de transversalidades que, ao meu ver, são competências muito importantes, tanto para você liderar o seu processo de autoconhecimento, como cuidar, articular processos coletivos, às vezes até questões muito simples, como qualificar os espaços de trabalho em grupo, por exemplo, no espaço da telepresencialidade, né, da internet, que é um grande desafio para todos nós, ou como facilitar processos co-criativos em residências, em desenvolvimento colaborativo de projetos. Então, as aplicações são múltiplas, mas sempre a partir da necessidade que cada participante traz. O curso é muito aberto, muito vivo. E é isso, eu deixo aqui esse apanhado de coisas, vai ficar aqui postado nas minhas mídias sociais. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão que acha que poderia ser esclarecida melhor, coloca nos comentários que eu com certeza vou responder.